Hoje nós celebramos o Dia das Mães e certamente Deus ele escolheu você para ser administrador daquilo que Ele tem de mais, ser administradora daquilo que Ele tem de mais importante, que são os seus filhos, os filhos de Deus. E as mães têm essa responsabilidade tão importante, tão fina, tão especial, de cuidar de maneira tão íntima daqueles que são caros, daqueles que são caríssimos, daqueles que são amados, daqueles que são amadíssimos por Deus. Parabéns. Continue servindo a sua família, continue sendo exemplo de sessão, de amor e principalmente de paciência. Talvez a paciência seja a palavra que mais se harmonize com esse dia. Mãe, ela é a paciência em pessoa. Quantas noites mal dormidas, quantas vezes teve que se levantar para socorrer o seu pequeno, a sua pequena. Quantas vezes teve que se esmurrar para fazer aquilo que era melhor para ele, para o seu filho. Paciência é a marca maior da maternidade. Certa vez uma mulher estava andando no supermercado, empurrando o carrinho de bebê, e o bebê chorava copiosamente. E o bebê chorava, e ela dizia, calma Maria, calma Maria. E o bebê chorava, e a mãe dizia, calma Maria, calma Maria. E o bebê chorava mais ainda, e a mãe dizia, calma Maria, calma Maria. Um atendente passando por ali disse, eu queria parabenizá-la pela sua paciência com sua filha Maria. A mãe olhou e disse, eu sou Maria. Mas por que você está assim, Maria? Ela disse, porque eu sou mãe. Ah, se for assim eu não quero ser mãe. Maria disse, você não sabe o que é que você está perdendo. Perdendo? O que eu estou perdendo? Aí Maria disse, noites de sono, dinheiro, tempo, beleza. Mas também você está perdendo a maior e melhor sensação de amor que uma pessoa pode ter. Ser mãe. Mãe, e é o primeiro ponto da nossa mensagem, proteção com gosto de chocolate. Proteção com gosto de chocolate. Eu queria convidar você a prestar atenção no texto que será passado aí no telão, de Gênesis capítulo 2, verso 20 a 25. Gênesis capítulo 2, verso 20 a 25. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Até aí. Deus, ele
Faz, portanto, da costela de Adão o seu útero. Adão foi o único homem que deu à luz. Eva saiu de dentro de Adão. E é interessante algumas questões relacionadas ao texto. Deus ele dá uma anestesia geral em Adão. Tá? Adão dorme. E isso, por si só, já reflete o cuidado de Deus para com Adão. Ele fez Adão dormir para depois fazer a operação. E ele tira uma das costelas de Adão para fazer a mulher. E é interessante que ele tira uma parte que é fundamental para a proteção do ser humano, qual seja a costela. Eva poderia ter vindo de qualquer outro lugar. Eva poderia ter vindo de outra parte, mas Deus ele tira uma parte de uma estrutura de proteção do ser humano para criar a mulher. Esse escudo de proteção para o homem e para sua família. Parece que esse senso de proteção feminino, ele se aguça ainda mais quando a mulher ela se torna mãe. A proteção está no DNA da mulher. A proteção está na sua essência. A essência da mulher é de uma parte de proteção do homem. E Eva, portanto, ela é essa mulher que protege. Assim como as costelas protegem órgãos vitais nossos, a mulher protege os seus familiares numa determinada dimensão. É uma proteção diferente, é uma proteção açucarada, é uma proteção mais doce do que a proteção masculina, que talvez seja mais salgada. A proteção materna, ela é talvez uma das mais belas que nós já experimentamos. Ela tem, como nós dissemos, gosto de chocolate. A mãe é aquela que abraça, a mãe é aquela que beija, a mãe é aquela que se aproxima, a mãe é aquela que é paciente, a mãe é aquela que se junta para saber como o seu filho está. A mãe é aquela que se preocupa com o remédio, com a alimentação. A mãe é aquela que amamenta, que tem ligações profundas com o seu filho. A mãe é aquela que satisfaz os apetites. E é interessante que quando Deus ele se compara a alguém que protege, a alguém que não se esquece, a alguém que está sempre presente, ele se compara a uma mãe. E eu queria convidar você a ler o texto de Isaías, capítulo 49, verso 16, 15 e 16. O Deus que não se esquece de você, o Deus que está sempre a te proteger, ele se compara a uma mãe, para indicar até que ponto ele irá para estar junto de você. Isaías 49, verso 15 e 16, Nova Versão Internacional diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. É essa comparação que Deus faz. Quando Deus quer frisar de fato que Ele não vai se esquecer de você, Ele faz a comparação com a mãe que amamenta o seu filho.
É mais difícil essa mãe, que talvez seja o vínculo mais importante, profundo e verdadeiro de apego, de carinho e de amor. É mais fácil essa mãe se esquecer do filho do que Deus se esquecer de mim e de você. Ou seja, ele quer colocar de maneira clara que ele não se esquecerá de você e faz a comparação exatamente com aquilo que ele acha que é menos possível de acontecer, que é uma mãe que amamenta esquecer o seu filho. Mas ainda que aconteça isso, Deus, ele não se esquecerá de mim e de vocês. A mãe é um escudo desde a concepção. Ela é o escudo que guarda o bebê no seu ventre, na sua barriga. É escudo com abraços, é escudo com carinho, com ternura e atenção quando o filho cresce. Amor de mãe é como aquela camada de ozônio que protege o filho dos raios ultravioletas da rejeição. Quem tem uma mãe não se sente rejeitado. Quem tem uma mãe presente, uma mãe que ama, não se sente rejeitado. Porque ela supre todas essas carências que o seu filho pode ter. O amor de mãe, esse amor diferente, esse amor especial, esse amor adocicado, esse amor açucarado, esse amor presente, esse amor eterno, ele dá graça ao nosso coração. Se as mães pudessem, se transformariam em sapatos para aliviar os pés dos seus filhos, para que sua caminhada fosse menos dolorosa. Geralmente as mães recebem os seus filhos com carinho, com abertura de casa, com mesa posta, como nós temos essa mesa belíssima hoje posta aqui na igreja, que representa as mesas de famílias variadas que há aqui no nosso meio, como um incentivo para que nós possamos, de fato, viver essa dinâmica da vida ao redor da mesa, essa vida em comunhão, essa vida com sabor, essa vida gostosa, que é a vida em família. E a mãe, ela é peça fundamental para que isso, de fato, aconteça. A mãe, quando convida o seu filho para ir em sua casa, ela quer preparar o prato que o filho gosta. Ela quer satisfazer os seus anseios. Ela deseja fazer aquele suco que ela sabe, do jeito que somente ela sabe fazer, para que o filho ele se delicie. Ela fica ansiosa por esse dia, o dia em que eu estarei de novo com o meu filho. Seus olhos pulsam de alegria, de contentamento ao saber que ele está retornando para a sua casa. A mãe é como um arame farpado de proteção, que juntamente com o pai forma uma cerca de amor ao redor da sua família, da sua casa. A mãe é aquela de aço, como o arame, que impede todos os intrusos de avançar contra o seu rebento. Muitas vezes a mãe se parece com aquela novilha de primeira cria. Você já lidou com uma novilha de primeira cria? Quem é do campo sabe do que eu estou falando. Não é, Wilson? Novilha de primeira cria, se você tentar chegar perto do bezerro, você está correndo sério risco, porque ela avança, ela não deixa que ninguém se aproxime, ela chifra, ela dá coice, ela pula, porque está ali o seu bebê.
E não é verdade que para muitas mães os filhos são sempre bebês? Certa vez minha bisavó, foi fazer uma reunião com os filhos. Os filhos já eram avós. Meu avô devia ter 60 e poucos anos de idade. Ela foi fazer uma reunião para acertar algumas questões relacionadas à administração da família. Eu me lembro claramente, ela dizendo assim, eu chamei as minhas crianças para a reunião. As crianças, meu avô de 65, meu tio-avô de 70. Eu chamei as minhas crianças para uma reunião em casa que a gente precisava acertar alguns detalhes. As crianças. Para a mãe, os filhos não cresce. Para a mãe, o filho é sempre filho, é claro que há exceções, mas a regra não é essa. Ela protege, mas não protege sozinha, salvo quando as vicissitudes da vida façam com que essa mãe se torne pai também. Mas ela geralmente protege juntamente com o seu parceiro, com o pai. O pai é o morão, é a madeira onde o arame ele se fixa. A madeira sozinha, sem a cerca, talvez não seja tão efetiva. Mas a cerca também, sem o mourão, sem a madeira, fica frouxa. Não serve para proteger. E é por isso que a família, ela é o time que Deus nos deu para defender aqueles que nos são mais caros, os membros da nossa prole. Deus, ele deseja que a gente valorize aquilo que ele nos chamou para fazer. Valorize o ministério da maternidade. Deus que se compara também não somente à mãe, mas ao ser fêmea. Deus se compara a uma galinha que está ao redor dos seus pintinhos, protegendo os seus pintinhos. E a mãe, ela tem essa função de estar ali acobertando, colocando sombra. Bem verdade que uns até exageram, né, no assombreamento dos filhos. E todo exagero é ruim, até o exagero, até se a gente exagerar nos goles d'água, nós podemos morrer afogados. Você sabia disso? Até água em exagero faz mal. E o cuidado exagerado também pode causar danos, porque planta forte não cresce na sombra. Na sombra cresce plantinhas frágeis. Por isso, mamãe, cuidado também para não exagerar nas sombras que você faz de maneira natural. Mas até as sombras, de maneira exagerada, pode ser prejudicial para as crianças. Os filhos relatam, até hoje, algumas pessoas relatam que quando vão à casa da mãe se sentem mais protegidos, né? Porque a mãe tem aquela veia de proteção, de carinho e de cuidado com os seus rebentos. Eu queria pensar um pouquinho nesse segundo ponto sobre a história de uma mãe que é exemplo para todos nós, que é Ana, a mãe de Samuel. E tem lições preciosas para que a gente aprenda e para que a gente possa crescer, não somente como mãe, mas como cristãos de modo geral.
1 Samuel, capítulo 1, verso 1 ao verso 11, por favor, Vitor. Coloque na tela para a gente fazer a leitura. O ponto 2 da nossa mensagem é maternidade, um ministério hoje desprestigiado. Maternidade, um ministério desprestigiado. Você sabia que 38% das brasileiras não querem ter filhos? 38% das brasileiras não querem ter filhos. E quando você pergunta por que não querem ter filhos, 90% diz que dá muita despesa. O restante diz que é desperdício de tempo. Fez uma pesquisa e aferiu-se que uma família da classe C gastará R$400 mil na criação do seu filho do dia que nasce até os 18 anos. R$400 mil. Da classe B, gastará R$900 mil. Se você computar tudo que o filho vai gastar durante esse período, vai consumir durante esse período, é mais ou menos o valor que será gasto com o filho. Mas será que esse é o cálculo? Será que essa é a matemática, de fato, de Deus? 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 a 11, diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliúibes, neto de Tou, filho de Efraimita Zuf, do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: O Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Essa história conhecida do livro de 1 Samuel. Nós já falamos que Deus ele se revela progressivamente. Aquele homem ele tinha duas mulheres, porque a revelação de Deus ela é progressiva, de modo que ainda Jesus não tinha esclarecido todas as coisas relacionadas ainda ao casamento. E esse homem, ele amava Ana, apesar de Ana não lhe dar filhos. E a palavra de Deus indica que ele amava mais Ana do que amava a sua
outra esposa, Penina. E certamente isso, essa preferência, essa predileção já foi causa da dificuldade entre elas. Já foi uma maneira que o diabo utilizou para criar essa rivalidade. Preferências sempre criam rivalidades. Por isso, mamãe e papai, não tenhamos preferências. Temos, ao contrário, constantemente respeito pelas pessoas que Deus nos coloca para administrar. E elas então estavam discutindo para ver quem era a melhor. E a moeda do jogo era a maternidade. Penina, ela estava ameaçando e denegrindo a imagem de Ana, porque Ana, ela não tinha filhos. Porque Ana, ela não tinha útero próspero, frutífero. Se fosse hoje, talvez, a discussão seria insignificante. Então, ou talvez a discussão hoje seria: você não trabalha, você não ganha dinheiro, você não tem um salário, você não é um profissional, você somente cuida da casa e dos filhos. Sua vida se resume a isso. Mas naquele tempo, a moeda de disputa entre elas era a maternidade. O que era importante naqueles dias era a maternidade. E será que a maternidade não continua, e o ministério da maternidade continua sendo importante para Deus nos nossos dias? Será que o que nós estamos representando, será que as nossas preferências, será que a construção das nossas ideologias, será que as nossas prioridades são de fato aquelas eleitas por Deus? Ou será que nós fomos ensinados a valorizar determinados conceitos e definições e valores que talvez não sejam exatamente os mesmos que Deus ele valoriza? O Dia das Mães foi criado no ano de 1914 nos Estados Unidos pela filha de Ana Jarvis. E ela lutou para criar esse dia especial de festa para as mães, porque a sua mãe era uma incentivadora da maternidade. Sua mãe ajudava as pessoas que estavam prestes a ter filhos. Sua mãe, ela valorizava o ser mãe. E por isso, em 1914, o presidente americano Woodrow Wilson criou o Dia das Mães. Por causa dessa mulher que incentivava o ser mãe, incentivava a maternidade, dava importância a isso, valorizava de maneira importante o ser mãe. Será que as mulheres que decidem focar sua energia de maneira consistente, integral, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, elas não estão de fato escolhendo talvez a melhor parte, assim como Maria escolheu? Será que nosso tempo não colocou um pouco a revelia, o ministério da maternidade, a beleza da maternidade, a importância da maternidade? Será que as mães hoje que se dedicam integralmente às suas casas, às suas famílias, será que elas se sentem honradas por isso? Será que elas se sentem bem com isso? Será que elas se sentem cumprindo a sua vocação? Ou será que elas se sentem um pouco menores do que outras mulheres que fazem e investem
prioritariamente em outras áreas da vida. Não que seja errado investir em outras áreas, muito pelo contrário. É maravilhoso. Mas será que a gente não está indo por um caminho um pouco extremo de não valorizar aquelas mulheres que querem ser mães, que querem dedicar sua vida à sua família, que querem dedicar o seu tempo à sua casa? Será que o nosso tempo não se confundiu um pouco em relação às prioridades de Deus? Será que nós não refletimos, talvez, um pouco dos valores do mundo em algumas áreas específicas da nossa vida? E nesse Dia das Mães, é preciso a gente fazer esse repensamento, é preciso a gente pensar novamente. Eu canso de ouvir pessoas com essa crise, mães com essa crise. Poxa, eu não trabalho, eu só fico em casa. E diz assim, eu só fico em casa. Eu só cuido dos meus filhos, só. Só cuida de seu filho. Você acha pouco o ministério de ser uma mãe presente integralmente na vida de seus filhos? Uma decisão antipolítica, uma decisão que contraria o fluxo dos nossos dias, ousada, decisão de fé, muitas vezes. Por que se sente menos? Ao contrário, deveria sentir tão boa quanto as mais bem-sucedidas das profissionais. Uma coisa não é excludente da outra. O que a gente precisa fazer é repensar nossos valores. A partir da minha geração, talvez década de 60, eu sou um pouco mais velho, mas talvez a partir da década de 60, as mulheres passaram a ser criadas para serem somente profissionais. E o ministério da maternidade, o valor da maternidade, o valor da casa. Algumas têm dificuldade de dizer assim, o que é que você faz? Não, eu cuido da minha família. Eu sou do lar. Né? E bate no peito e diz assim, e diz com alto e bom som, eu sou uma funcionária da minha família. Esse é o meu ministério. Esse é o trabalho que Deus me chamou para fazer. E eu glorifico a Deus fazendo o que Ele me chamou para fazer. Às vezes a gente percebe que há uma certa depreciação, esse trabalho tão belo, tão bonito, tão importante de viver para a família. Assim como é importante que as mulheres também tenham seus vínculos profissionais, e não há nada de equivocado, de errado nisso. A mulher virtuosa lá de Provérbios trabalhava. Se você consegue trabalhar e ser efetiva em sua casa, que bênção, que legal, que bom. Mas não pense que porque você trabalha, você é melhor do que aquela que investe sua vida integralmente em sua casa, porque não é. E por isso nós precisamos celebrar o ser mãe, esse ministério esquecido. E Ana era um exemplo de mãe. Eu queria pontuar para a gente finalizar aqui algumas características de Ana. Ana era, em primeiro lugar, uma mulher de oração. Ela não tentou resolver os seus problemas com suas próprias forças. Não, ela levava seus problemas a Deus. E como mãe também, como mães, nós devemos aprender com Ana a levar nossos problemas a Deus.
a levar nossas crises a Deus, a levar nossas demandas a Ele, a levar nossos problemas a Ele. Ana não foi atrás de Penina para discutir com ela, não. Ela levou para Deus o seu problema. Sem oração, nossa vida será um eterno não. Porque tudo que a gente recebe porque Deus nos deu, porque Ele nos concedeu. Tudo, portanto, é resposta da vontade de Deus para a nossa vida. E a oração é a entrega que nós fazemos das nossas petições, dos nossos desejos a Deus. Ana também, segundo o texto, ela era perseguida, mas ela não pagava na mesma moeda. E nós, quando somos perseguidos, fazemos o quê? E porque ela era uma mulher de oração, ela recebeu aquilo que ela pediu. Ela queria muito ter um filho. Era o sonho dela. Ela se sentia humilhada porque ela não era mãe. E colocou diante de Deus os seus problemas, as suas crises, os seus desafios. E Deus, Ele concedeu a resposta da oração de Ana. Mas Ana vai além. Assim como todas as mães deveriam fazer, Ana, ela consagrou o seu filho a Deus. Samuel foi consagrado a Deus. E o texto é claro nesse sentido. O texto diz claramente: então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamar, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor. E lá ele habitou. Ana consagrou a Deus o seu filho, o que ela tinha de mais precioso, ela consagrou a Deus. E a consagração a Deus é exatamente esse ato, essa ação em que nós devolvemos ao Senhor aquilo que é dele, nós entregamos para Deus aquilo que Ele nos concedeu, aquilo que Ele nos deu, nós devolvemos para o Senhor. Nós fazemos com que o cordão umbilical que se partiu de nós se ligue novamente em Deus, com laços muito mais fortes. E Deus exige isso, Deus deseja isso. Há muitos pais que não querem ter o seu nome ali registrado na certidão de nascimento do filho. Há mães que lutam para que o nome do pai esteja ali registrado na certidão de nascimento. Os pais não querem reconhecer o seu filho. Mas Deus, Ele faz questão que o nome dele esteja registrado na certidão de nascimento do seu filho. Ele quer ser pai. E essa ação de consagrar a Deus é dizer: Senhor, eu sei que você quer, então eu te dou. É seu. Você é o pai. E Ana, então, faz aquilo que todas as mães deveriam fazer, que é consagrar o seu filho a Deus. E porque ela fez todas essas ações de fé, Deus permitiu que Ana fosse a mãe de Samuel, um dos maiores homens de Deus que nós conhecemos na história de Israel. Mas ela teve Samuel porque ela orou. Ela não pagou na mesma moeda. E ela consagrou o seu filho a Deus. Quantas lições de uma mãe. Como a gente pode ser essa mãe como Ana foi? Como a gente pode fazer aquilo que Deus deseja realmente que a gente faça? A maternidade, ela tem um valor absoluto na vida do ser humano. Todos que tivemos mãe, sabemos que a importância do carinho materno, do amor e do exemplo que uma mãe deixa na vida de um filho, ele é realmente
diferenciado.